Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas Imobiliária JL e Porto Seguro. Olá, bom dia, internautas do Jornais do News e o Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Gracianinha Mongato. Bom dia, Gana. Bom dia a todos. Prazer tê-la de novo conosco. E a gente está em dezembro, todo mundo já começa a se organizar para as festas de fim de ano. É muito comum, né? Ou a gente recebe gente em casa, ou a gente vai para casa de alguém. E às vezes aquela alegria de reencontrar as pessoas acaba se transformando numa baita confusão. Você sai de lá magoado, briga com o cunhado, briga com o marido, briga com os filhos. É possível ter uma festa de fim de ano do jeito que a gente espera quando a gente chega e não do jeito que acontece no meio do caminho? Esse assunto é desafiador, né? E ele é tão comum, muito mais comum os desafios do que uma festa bem sucedida, né? E sim, vamos falar sobre isso por aquele viés que a gente sempre traz, que é um olhar diferenciado, um olhar apoiado pela postura sistêmica, apoiado pelas leis sistêmicas. Então, como sempre, a gente coloca esses óculos sistêmicos e a gente começa a observar com um outro olhar, com um novo olhar. E esse novo olhar precisa ser ampliado. Então, eu gosto muito de convidar as pessoas a darem um espaço para esse novo, darem um espaço para essa condição que até agora era talvez de chegar na razão, no julgamento e até na resistência ao outro como ele é, e simplesmente se soltar. Então, quando eu coloco os óculos sistêmicos, eu preciso primeiro olhar para mim com esse olhar sistêmico e falar o que é mesmo que eu quero. E eu tenho certeza que todas as pessoas querem uma coisa que é fundamental, que é a paz. A paz, assim, não no sentido de uma pacificação total, é uma paz interior que consegue experimentar os outros sem a reatividade, deixar vir a amorosidade, deixar vir um eu vejo você. Uma das frases mais fantásticas da constelação é eu vejo você. E quando eu digo eu vejo você, o outro se sente visto e reconhecido, se sente acolhido. Experimentem fazer isso, não precisam verbalizar o eu vejo você, mas olhe para alguém e diga aqui com o coração pacificado, eu vejo você. E assim, é bastante comum, as pessoas querem estar junto, né? Não é uma coisa que você vai, nem sempre, claro, mas você vai obrigado, é gostoso, você cria expectativa, né, de rever seus pais, de rever os avós, até de repente os irmãos, né, toda a família unida. Isso quando todo mundo fala, sempre fala com alegria, né? Sim. Ai, que bom, a gente vai unir a família e tal. E às vezes lá no meio, né, Tem uma confusão. Ou por causa de um comportamento. Exatamente, você já sabe, e assim, é muito sistema junto, né? É muito sistema, são muitos sistemas juntos. Então, assim, o que é comum? De novo, a reatividade a comportamentos que não são meus. Então, eu chego na festa, por exemplo, vamos dizer que vai ter uma festa de final de ano, de Natal, por exemplo. E todo mundo sabe que vem toda a família. E todo mundo sabe que aquele fulano e aquele ciclano sempre arrumam confusão. Então, já vem um condicionamento de todo mundo que está na expectativa para a hora que vai acontecer a confusão. Já vem armado, já vem cocriando aquela realidade. Tem gente que fala assim, dezembro é sempre terrível, porque acontece uma perda, acontece uma confusão, a festa de Natal sempre tem alguém que acaba incomodando. E se eu digo, em dezembro sempre acontece tal, vai continuar acontecendo. Então, se eu desejo algo diferente, eu preciso já vir com uma informação daquilo que eu desejo. Isso é física quântica, isso é lei da atração e isso também é compensação. Uma das leis sistêmicas é o equilíbrio de troca. Então, aquilo que eu ofereço para o universo me dá mais daquilo. Por isso que você disse que começa aqui. Se eu chego pacificada, eu vou contribuir para a paz. Se eu chego já na conclusão de que vai dar confusão, eu já estou produzindo
essa confusão antes mesmo de eu chegar. Então, qual é o convite hoje que eu quero fazer para cada um que está aqui? E para nós também, né? A gente não é diferente de nenhuma família. A minha família é uma família comum, é uma família que tem desencontros, que tem desafios, assim como todas. Assim como a sua, assim como a da Sil, assim como a da Rô, e assim como a de cada um. Só que quem pode fazer a mudança? Quem tem recurso para fazer a mudança. Eu não posso esperar um comportamento da minha tia se a minha tia não tem o conhecimento que eu tenho. É desumano isso. Claro, agora você também pode, na medida que você muda o seu comportamento, o comportamento da sua, né? O impacto vai ficar diferente de você. O que mais impacta num ambiente familiar? Empatia. Quando eu falo eu vejo você, quando eu falo a frase eu vejo você, isso causa empatia instantânea. Porque quando eu falo eu vejo você e eu já tenho esse olhar ampliado, eu sei que junto com a minha tia tem a história dela, tem os pais dela, tem a infância dela, tem o relacionamento dela e talvez tenha histórias muito pesadas que vêm com ela e que condicionam ela num comportamento de julgamento, de exclusão. Eu estou dando um exemplo aqui de uma tia, mas pode ser qualquer pessoa que esteja presente. Quase toda família vai ter um membro em que, né, que ou aquele tio que bebe demais, ou aquele sobrinho que fala palavrão, ou sempre vai ter alguém que a gente julga errado. Que vai estragar a festa. Que a gente julga que vai estragar a festa. Então, assim, o que essa pessoa está trazendo para aquele ambiente? Que informação que essa pessoa está trazendo? Ninguém vai estragar uma festa por simples prazer de estragar. E se a gente enxerga isso, a pessoa tem prazer de estragar, é mentira. Por trás tem algum movimento disfuncional que move ela nessa atitude disfuncional. Todas as pessoas são maestria divina na essência. Então a gente precisa começar a olhar para a pessoa e enxergar nela esse coração que é a maestria divina. E muitas vezes o contexto onde ela está inserida, o jeito que foi criada, o contexto familiar da época que nasceu e da época da infância era muito desajustado e muito disfuncional. E é muito difícil para alguém que nasce num contexto desse ter uma experiência bem sucedida por conta. Né? A partir do conhecimento a gente toma essa informação e faz outra coisa. Mas quem não tem acesso ao conhecimento vai aprender com a vida. E pode ser que aprenda com 70, 80 anos. Quantas pessoas vocês conhecem que dizem, tá com 70 e tantos, fala, se eu tivesse meus 40, se eu tivesse os meus 20 com a sabedoria e o entendimento que eu tenho hoje, nossa, tudo teria sido diferente. Claro, porque a vida também ensina. Só que dá para adiantar isso, dá para já se nutrir de conhecimento para não demorar tanto essas compreensões da sabedoria mesmo. Você já comentou em outras oportunidades que a exclusão é um problema muito sério. Então, de repente, essa pessoa que vai estragar a festa, ela não faz isso justamente porque ela já é excluída? Sim, tem uma memória de exclusão. Ela não tenta aparecer, né? Sim. Todo comportamento disfuncional é um chamar a atenção. É um chamar a atenção para algo que não está nessa instância. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Quando tem uma pessoa que tem um comportamento disfuncional, ela está informando, ela está gritando por algo que precisa ser visto num outro nível. Onde é esse nível? Pode ser que tenha muitos excluídos. Um exemplo básico, fundamental, que eu já falei tantas vezes. Quando falta alguém na linha de irmãos, quando falta um irmão na linha de irmãos, vamos dizer que nós somos irmãs e entre nós a nossa mãe teve um aborto, tá? Então a gente vai pra festa e desde pequena a gente arruma confusão na festa. E aí a mãe não sabe mais nem o que fazer, porque a gente já cresceu, já tá adulto e já tem medo da festa de Natal, porque na festa de Natal é o momento que as duas vão se engalfinhar. Desde criança, as criaturas estão querendo dizer que falta algo, falta alguém aqui. Quem é isso? O aborto, e às vezes é um aborto que aconteceu, que a mãe lembra e tudo, mas ele não é contado aqui, ele não, o lugar dessa criança não é ocupado por ela. Então sempre vai ter confusão na linha de irmãos quando falta irmãos.
E muitas vezes uma ação disfuncional de alguém é aquilo que eu acabei de falar. Por favor, algo precisa ser visto, algo precisa ser incluído. Mas, Gra, como eu vou saber disso? Primeiro, quando a gente fala sobre esse contexto da postura sistêmica, desse contexto de ampliar o olhar, de colocar óculos sistêmicos, tudo isso é embasado pelo conhecimento da postura sistêmica, e na postura sistêmica contém todo o conteúdo que embasa as constelações. Então, quando eu falo para a gente ampliar o olhar, eu não estou falando para sair constelando a família e sair falando, aqui deve faltar irmão, aqui isso, aqui aquilo. É preciso investigar a própria história. Quando eu falo da postura sistêmica, de novo, quando eu falo de ampliar o olhar, existe uma métrica para fazer isso. Então, nos cursos de postura sistêmica, no curso de Ho'oponopono, nos cursos que acontecem online ou presenciais aqui na Grato, eu trago essa métrica para que cada um consiga experimentar a vida com mais estrutura. O que é mais estrutura? Quando todos os meus irmãos estão incluídos aqui na minha linha de irmãos, eu me sinto inteira, eu consigo ir para a vida. Eu já contei essa história e eu gosto de falar sobre as minhas histórias. Eu ocupava um lugar de quarta filha. O meu lugar não é a quarta filha, o meu lugar é a sétima filha. Enquanto todos que pertencem não estavam incluídos, cada um no seu próprio lugar, eu não tinha pernas para fazer isso que eu faço hoje. Eu não tinha pernas para falar numa câmera. Já não necessariamente precisa ser um conflito entre irmãos, mas quando existe um desajuste, é uma informação que está querendo ser vista. É uma informação que está querendo ser vista. Estou dando um exemplo da linha de irmãos. Por quê? Porque tem uma violação do pertencimento, tem uma exclusão. Na linha de irmãos, eu estou falando da linha de irmãos porque é muito comum. Na linha de irmãos, se está faltando além de violar o pertencimento, viola a ordem automaticamente. Então pensa, se eu achava que eu era a quarta filha e eu sou a sétima, onde estavam esses três? Como assim? Então tem violação de pertencimento e automaticamente violação da ordem, porque eu não sou a quarta, eu sou a sétima. Todas as vezes que nós encontramos desordens, uma briga, uma desordem, uma discussão, uma desordem, uma bagunça na hora de preparar as coisas para a festa, por exemplo, é uma desordem. Quando tem desordem, está informando que falta algo. O que é que falta? Aí a gente pode ampliar um pouco. O que nós olhamos como hierarquia familiar? Existe um pai e uma mãe e existe uma linha de irmãos. Se o pai ou a mãe não estiverem ocupando o próprio lugar, também vai ocorrer essa violação de ordem, né? Eu sei que meu pai pertence, mas se eu quero mandar no meu pai e na minha mãe, e a festa é lá na casa dos meus pais, e eu vou lá e quero organizar tudo do jeito que eu quero, sem levar em conta aquilo que a minha mãe fala, já violei a ordem. A festa pode acontecer maravilhosa, mas vai ter uma confusão. Por quê? A desordem numa instância vai sempre refletir na instância atual. É importante assim, falando, às vezes a pessoa pode ter a impressão que se ela observar isso, ela vai resolver o problema de todo mundo. Não necessariamente, né? Agora, é uma forma de, primeiro, entender que uma desordem não necessariamente é culpa daquela pessoa que causou a desordem, aí você já sai do julgamento, já alivia muito, né? E saber que talvez você pode ser o problema também, né? E você pode se ajustar, sim, a validar o conhecimento. Ao validar o conhecimento. Então, o que é o convite de hoje, dessa live, né? Eu quero convidar cada um que está ouvindo, e cada um que já ouviu algumas lives, quem não ouviu ainda lá no Facebook, tanto no canal do jornal quanto no canal na minha página ou da Grato, todas as lives estão lá. E em cada live nós falamos de um ponto bem específico que contribui para relações bem-sucedidas. Então, se eu quero que o resultado final da festa seja mais apreciativo, seja agradável e que seja
pacífico, né? Porque a data pede isso, né? É uma confraternização, né? A gente deseja isso. Todos também, desejam né? isso, sim. Então, qual postura minha, qual postura sua que está ouvindo isso agora vai contribuir para essa condição mais agradável desse encontro? Então, primeiro, reconhecer aquilo que é, né? Reconhecer os pais, reconhecer cada pessoa que vem e cada algo mais que cada um traz. Então, quando eu olho para a Carla não vem sozinha para a festa da minha casa, ela vem com a história dela, com os pais dela e com tudo que contém nessa história. Não tem como ela deixar a história em casa e vir. Então, a Sil vem com a história dela, a Rô vem com a história dela, eu chego com a minha história, meu marido com a história dele, a minha sogra com a história dela, o meu sogro com a história dele. E aí, se eu não amplio esse olhar, eu vou pegar um comportamento que é uma vírgula e vou resistir. Então, primeiro, reconhecer. Segundo, não resistir. Como eu não resisto? Quando eu julgo, eu estou resistindo. Eu falei, lá vem. Né? Já vem com aquela carinha e como se fosse a maior santa da face da terra. Julguei, levanto uma barreira e eu não consigo mais me relacionar. A pessoa não se sente bem-vinda porque realmente ela não é bem-vinda. E assim, quase todas as famílias têm os personagens bem definidos, né? Tem o tio que bebe, tem a tia que é uma santa, tem a tia que não é uma santa, tem a tia que compra demais, tem a tia que é uma vítima, quer dizer, cada família a gente meio que já deu uma característica, né? E de repente a gente desistiu dessa característica. Isso, isentar as pessoas dessas predisposições, né? Então quando eu falo, você chega, você reconhece e você não julga, reconhece o que vem e abre mão do julgamento. E só esses dois movimentos vão fazer com que você experimente um outro estado interno. Mas daí eu não posso observar nada, tem que ser a santa da história, não posso perceber nada, não posso julgar nada, vou ficar uma boba? Não é isso, né? Eu quero que vocês experimentem o que acontece quando vocês abrirem mão do julgamento. Muda tudo. Se eu paro de julgar e criticar o meu marido, eu encontro uma paz no meu casamento nunca antes experimentada. Faça o teste. Porque a gente quer o quê? Que o marido seja perfeito, do jeito que eu acho que tem que ser, que a sogra tenha um comportamento do jeito que eu acho que tem que ser, que o sogro tenha um comportamento do jeito que eu acho que tem que ser, que cada pessoa que venha se comporte como eu acho que é certo. Daí tudo vai ficar em paz. E ainda quero que todo mundo me aceite do jeito que eu sou. Percebe como isso é mesquinho? É mesquinho demais. Quer dizer, volta para a fala inicial, né? Primeiro erro. Então a paz só se mostra por fora quando eu consigo pacificar por dentro. E aqui entra esse auto-reconhecimento, quem sou eu. Uma pergunta linda para fazer agora no final do ano é: o que me faz feliz? O que me deixa feliz? Né? E aí, a primeira coisa que vem na cabeça, sabe o que é? Aquilo que não me deixa feliz. O que me deixa feliz? Aí você pensa, numa festa de Natal, o que me deixa feliz? Ixi, Maria, se aquela fulana e aquele ciclano vierem, já não vai me deixar feliz. Não, eu não perguntei o que não te deixa feliz, eu perguntei o que te deixa feliz, o que te faz feliz. E para ajudar a fazer esse olhar para aquilo que te faz feliz, é bacana entrar primeiro com aquilo que não te faz. Então, se é a primeira informação que vem, o que não me deixa feliz? Isso não me deixa feliz. Faz uma lista de 10 coisas que não te deixam feliz. E aí você transpõe a lista. Se isso não me deixa feliz, o que me deixa feliz? Se isso não me deixa feliz, o que é o contrário disso que me deixa feliz? E vai fazendo. É incrível o que acontece quando a gente coloca isso no papel. Porque isso vai para uma outra dimensão, vai para um outro nível de consciência e de estado e vai nos mostrar um outro resultado, só de pôr no papel. Porque eu informei.
eu informei. E termine com aquilo que faz feliz, quando vocês fizerem essa lista. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou reconhecendo e eu estou escolhendo. Então eu saio do julgamento e escolho. Eu reconheço e escolho. Só que precisa ser sem o julgamento. E parar de se enganar, né? Porque muitas vezes você acaba se enganando com essa eu não me deixo feliz, porque você está se enganando, porque você não quer admitir talvez alguma informação. Sim. A gente já falou algumas vezes que muitas vezes o problema do outro é um problema em mim, que eu estou apenas identificando no outro. Então, quando nesse momento em que você reúne, porque parente é um pouco mais do que qualquer pessoa, né? Você tem, o teu sistema, muitas vezes não, sempre está também ligado, né? Sim. Vocês têm algum tipo de conexão. Quando você encontra aquela tia com problema, aquele tio com problema, não é de repente uma oportunidade de você também trabalhar o seu sistema? Sim, sempre uma oportunidade, porque a gente experimenta o reflexo daquilo que a gente é 24 horas por dia. Com aquilo que eu enxergo de bom e de belo no outro, eu estou falando de uma parte minha, porque eu só enxergo aquilo que eu sou. Se algo me incomoda, eu também estou vendo uma parte minha expressada na outra pessoa. Ai, mas eu não sou bêbado e nem atrapalho a festa. Onde você é inconveniente? Em qual outro âmbito da sua vida você tem um comportamento que é inconveniente tanto quanto esse? Então a gente encontra fora sempre algo, não precisa ser igual, mas é proporcional. Então, eu não bebo, eu não atrapalho a festa de ninguém. Se a gente for afinar esse comportamento, onde você causa esse impacto de desconforto que essa pessoa está causando? É só ter humildade e coragem para parar e olhar para dentro, porque você vai encontrar um lugar onde você tem um comportamento proporcional. Quer dizer, é uma senhora oportunidade. É uma senhora oportunidade, só que tem que ter muita coragem. Muita coragem. E não é fácil, porque eu não quero olhar para aquilo que é desconfortável, que está dentro de mim. É que se eu sou perfeito, né? Eu não posso olhar para as minhas imperfeições. Isso. Ontem ainda nós tivemos o encerramento de um grupo, que é um grupo de quase que pós-graduação. Nós temos o grupo Realinhando as Áreas da Vida, que é um curso bem bacana, são 9 módulos. E quando finalizou o grupo, a turma pediu para nós continuarmos fazendo um encontro mensal para aprimorar mais o conhecimento. E ontem teve o nosso encerramento. E foi bem importante porque veio isso à tona, de querer que o pai tenha um comportamento perfeito e que a mãe tenha um comportamento perfeito, porque daí eu, como filha, posso também ser perfeita. Aí quando eu olho para o meu pai, eu percebo que o meu pai tem um comportamento disfuncional que eu não aprovo, e aí isso me deixa muito magoada. E eu olho para minha mãe também tem um comportamento que eu não aprovo, isso me deixa muito frustrada. Como que eu vou ser perfeita se eu sou filha de pais imperfeitos? E daí entra numa briga interna e numa exclusão dos pais. Qual que é a jogada aqui? Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Existe esse pai perfeito para você, disfuncional do jeito que ele é, e essa mãe perfeita para você, disfuncional do jeito que ela é, e eu perfeita como filho dele, disfuncional como eu sou. Porque o perfeito não existe, o perfeito descansa em si, o perfeito já morreu, né? E só se pode amar, presta atenção, só se pode amar o imperfeito. Não tem como amar o perfeito. O perfeito descansa em si. Pensem na pessoa mais perfeitinha que vocês conhecem. Pensa numa pessoa perfeitinha que você conhece. Você? Não, estou muito enganada. Sabe o que acontece? Por favor, não descanse. Uma pessoa perfeitinha, uma pessoa perfeita é insuportável. Não é mais. Não é mais. Você é muito imperfeita. Uma pessoa perfeita, ela é insuportável. A gente não aguenta ficar perto de alguém perfeito. Pensa numa pessoa que você fala, nossa, olha só, né? Você não dá conta de ficar perto. Porque
essa ideia de perfeição, ela é uma ideia de deuses, né? Os deuses são perfeitos. E aqui na Terra nós somos todos seres humanos com o pezinho no chão. Então, não tem como ir para um degrau de perfeição. Eu sou uma pessoa mais perfeita, mais bem preparada do que os outros. Mentira! Eu tenho um tanto de conhecimento que eu estou experimentando, e lá na minha casa, lá na minha vida, na minha história, tem todos os desafios que existem em todas as outras casas. Esses dias eu encontrei uma pessoa e ela perguntou: nossa senhora, como é desafiador, né? Porque tem situações, meus filhos só param se eu der joguinho na mão, só param se fizer a vontade deles. Como que você faz? Você deve fazer Ho'oponopono direto, né? Eu falo: sim, eu faço Ho'oponopono direto. E os teus filhos também ficam só no joguinho? Eu falei: não, na minha casa não tem joguinho. Dela: como assim? Eu falei: na minha casa não tem computador, tem lá um laptop que acho que nem funciona mais, não tem joguinho. Mas e no celular? Também não tem joguinho. Ela falou: não acredito. Eu falei: pois sim, na minha casa não tem joguinho. Significa que não tem problema? Não. Eu falei: acabei de brigar com o Arthur porque tinha um rastro de bagunça atrás dele. Aí eu pedi pra ele juntar, ele juntou. E daqui meia hora tinha outro rastro de bagunça atrás dele. E aí o que eu faço? Eu chamo a atenção e eu brigo. E eu estava num almoço e ele levou um livro do Harry Potter, que ele é apaixonado, e estava ele sentado lá na mesa do almoço com um bico desse tamanho e lendo o livro do Harry Potter. Pronto, vai distrair com o livro, vai ler, daqui a pouco passou o azedume. E ele não almoçou no almoço porque tinha peixe, era uma comida que ele não gosta. E aí a gente voltou para casa, falei: filho, você quer um ovo? Quero sim, mãe. Fiz um ovo com bacon para ele, almoçou e boa. Então, não significa que lá na minha casa não tem desafio, não tem problema. Eu tenho crianças, eu tenho adolescentes em casa, eu tenho um marido, eu tenho o meu sistema, tenho o sistema do meu marido, tem uma junção nossa e tem esse novo que vem com os filhos. Então, o conhecimento faz o quê? Me ajuda a saber qual é o melhor passo que eu posso dar a partir daquilo que eu sei. Então, muitas vezes eu sinto facilidade em lidar com algumas situações que tem mães que não conseguem, né? Mas isso não me coloca num degrau maior do que o outro. Isso só mostra que eu tenho uma habilidade a partir de um conhecimento e que cada pessoa pode desenvolver essa habilidade. Agora começa pela autorresponsabilidade, né? Se ela é mãe, né, não tem o que dar nada pro filho, né? Já começa nesse papel, né? Quer dizer, assuma seu papel de mãe, então, né? E diga não quando é não, exatamente, né? E estruture o filho como deve ser. E isso é muito desafiador. É muito desafiador para os pais hoje assumirem esse lugar onde eles são os grandes e os filhos são os pequenos. Isso, a sociedade contribui para essa disfunção, para esse estado disfuncional, porque os filhos são os reizinhos de casa, e se os filhos são o rei e a rainha, o que sobra para o pai e para a mãe? Olha que descabido que é isso. Então, como eu posso agir de uma maneira mais funcional? Aproveitem essas festas de final de ano e vão descobrindo quem você é. Porque se tem uma família inteira que tem um monte de confusão, onde mesmo você pertence? Né? Quem é mesmo você a partir desse lugar que você pertence? O que você experimenta lá na sua casa com os seus filhos não é proporcional a essa bagunça de disfunção que acontece no Natal? Lá na festa? Só que daí quando acontece lá na minha casa, ninguém tá vendo, né? Quando acontece lá na minha casa, só eu sei. E eu coloco um tampão por cima disso e coloco uma cara de alegria e vou lá pra festa, fazer de conta que eu sou perfeita. Ou coloco a culpa em alguém, que é o mais fácil, né? Aí como a gente pode fazer para então, além de olhar, além de colocar esses óculos sistêmicos quando você vai chegando nesses encontros familiares, e como faz para ainda assim se abastecer desse encontro? Então aí que está a parte mais legal que eu quero trazer para vocês desse tema que são as festas de Natal. Então assim, eu sou o meu sistema, não tem como sair disso. Isso é um fato, não é uma escolha. Eu sou
um resultado de um pai que tem um histórico familiar e uma mãe que tem um histórico familiar. E eu sou também todas as habilidades que vêm desse sistema. Então tem as disfunções que vêm, que estão em mim, sim, mas tem toda a preciosidade desse sistema que vem em mim também. Da onde eu tenho facilidade em conversar? Da onde que eu tenho facilidade em construir o pensamento sistêmico e trazer para a ação o pensamento? A minha facilidade de me expressar vem da minha mãe. Minha mãe, ela conversa, ela se dá bem com todo mundo, ela é uma pessoa carismática, ela é criativa, né? O meu pai, ele é certeiro, meu pai, ele prevê o futuro. Meu pai, quando ele já foi, já voltou, e ele está todo, né, tranquilo, pacificado, e pode estar caindo a casa lá fora, ele está centrado. Então, da onde que eu tenho a habilidade que eu tenho de lidar com esse conhecimento? Dos meus pais. Quer dizer, a gente não herda só coisa ruim, né? A gente também herda as coisas boas. E aí eu vou olhar um pouco mais para trás. Eu vou olhar para o meu avô e para minha avó paternos. Ah, mas eu nem conheci eles. E o meu pai também, ele era um louco que largou minha mãe quando eu era pequena. Tá, largou a mãe quando era pequena, tudo bem, não conheceu os pais, tudo bem, mas que características o seu pai tem que você reconhece? Né? Esses dias uma moça falou assim, o meu pai, ele já morreu, ele teve uma vida bem limitada, era uma história bem cruel, assim, que ela trouxe. Ele teve uma vida muito, muito limitada, quase que numa pobreza total, que cozinhava em lata de comida pronta. Não tinha condição nenhuma. E aí depois, num outro momento, eu falei, qual característica que você observa no seu pai e que você percebe que te enriquece? Naquele primeiro dia, ela não conseguia acessar, porque o que vinha para ela era a pobreza, a necessidade, a dor, a dureza de tudo que o pai experimentou. Na outro momento, ela falou assim, meu pai tinha uma habilidade em negociar que era fenomenal. Então, não é porque ele não foi uma pessoa bem-sucedida que ele não tem características preciosas que eu posso me conectar com elas, que eu posso integrar em mim elas. Só que quando eu tenho objeção à pobreza que meu pai experimentou e aquilo me traz dor, eu não quero nem olhar, eu perco tudo o que tem de bom. Agora, quando eu falo assim, mas o seu pai então fazia comida em lata, de enlatado, né? Sim. Esse é o meu pai. Mas o seu pai largou sua mãe sim. Esse é o meu pai. Mas o seu pai te batia quando você era pequeno? Sim, esse é o meu pai. Percebe? Agora se eu falo, ai meu Deus, só falta ela descobrir que meu pai fazia comida e morava na rua. Aí eu tô reprimindo tudo e eu não consigo experimentar nenhuma das especialidades dele e nem das especialidades que estão no sistema dele, porque ele é o viés da vida para mim, o meu pai é o viés da vida para mim. Se eu faço uma intervenção aqui, eu me separei de tudo. Aí pode ser que o meu bisavô fosse milionário, fosse uma pessoa visionária, que tinha uma capacidade fantástica, depois nas outras gerações perderam tudo, mas aquele lá tinha. Eu não conecto, por quê? Porque eu já violei aqui. E essa violação tem outras consequências, né? Além de você perder, né, toda essa herança que vem, você tem consequências, né, que você está rompendo. Rompe e vai experimentar. Ou nós nos conectamos e temos uma possibilidade de experimentar uma vida próspera, feliz, saudável. Não, isso não significa uma vida sem desafios, que isso fique bem claro. Significa que você consegue lidar, você tem estrutura. Quando você viola com o pai ou com a mãe, você perde as pernas. É como se fosse um prédio. Sabe aquela história da Bíblia que é construído sobre areia? O que é construído sobre areia é isso que não tem pernas. Quem são essa estrutura? Quem são as minhas pernas? O meu pai e a minha mãe. E a minha história. Se eu violo aqui, a consequência disso é
doença, né? Saúde, em vez de experimentar a saúde, eu vou experimentar a doença. Em vez de experimentar a felicidade, eu vou experimentar a tristeza. E em vez de experimentar o sucesso, a abundância, a prosperidade, eu vou experimentar o fracasso, a escassez, a pobreza. É fato. É fato. Ah, mas tem um monte de gente que é brigado com o pai e tem um monte de dinheiro no bolso. É uma questão de tempo. Ou vai adoecer, ou vai ter de tudo e vai sentir como não tivesse nada. Aquela história, nunca vai estar satisfeito Nunca e vai. pleno. E isso é fato. Chega num lugar e observe o teu contexto e fique calado, só observe. Você vai enxergar a consequência de quem está conectado e de quem está violado. Porque tudo na vida é causa-consequência, causa-consequência. Se aqui está estruturado, eu vou ter uma consequência mais de estrutura. Se aqui está conectado, estrutura. Se está desconectado, desestrutura. Causa, consequência. Causa, consequência. Então agora é a hora do quê? Nunca o conhecimento esteve tão disponível quanto nesses momentos. Quer dizer, você não pode ser perfeito, mas você pode melhorar e muito. Muito! Tem conhecimento aqui, está brotando. Quando que alguém ia falar sobre isso numa live de graça, que tu pega o celular, você pode estar em qualquer lugar da sua experiência do dia, você pode estar com fone de ouvido ouvindo o que eu estou falando. Tem uma pessoa que falou assim, hoje eu vou ouvir essa live escondida no meu trabalho. Um beijo, tá? Não vou falar seu nome. Mas ela sabe quem é. Por quê? Porque é uma oportunidade. Não dá para deixar presente, passar, né? a oportunidade. É um presente, na verdade. Então tomem o presente. E tem cursos inteiros de graça na internet. É só saber encontrar. E se quiserem mais, conectem com a gente. Eu tenho um curso de postura sistêmica. Hoje é a 10ª aula do curso de postura sistêmica e Ho'oponopono com foco na prosperidade. Esses 10 dias foram tão ricos, tão ricos, tão ricos. Eu estou tendo tanto feedback positivo no grupo e também no meu pessoal, que assim, eu não tinha ideia de onde isso ia chegar. Porque é novo esse curso, Ho'oponopono e postura sistêmica com foco na prosperidade. Por quê? Todas as pessoas querem ser mais prósperas. Todas as pessoas precisam do dinheiro para sobreviver e precisam do dinheiro para ter algo mais do que a sobrevivência. E não tem nada de feio nisso. Claro. Só que tem condicionamentos, que eu falei sobre todos esses condicionamentos durante o curso, que nos separam de assumir essa vida bem-sucedida, mesmo já tendo ela. De se sentir bem-sucedido de fato. Tem gente que tem estrutura, eu sempre falo, um casamento, tem dinheiro, tem uma casa bonita, tem o carro que quer, faz uma viagem ou outra que é também o que deseja e ainda assim não se sente feliz. Por quê? O que me separa desse estado de apreciação, desse estado de plenitude, se eu já sei tantas coisas? Então, tem alguns pontos importantes que precisam ser vistos. Lembra do que eu sugeri na festa de Natal? Olhe, reconheça, não julgue mais, pare de colocar objeções e só se proponha a olhar o que me separa de experimentar essa festa de uma forma leve, o que me separa de experimentar a minha vida bem-sucedida do jeito que eu quero. E se não fizer esse trabalho pessoal, de olhar para dentro e começar a pensar sobre o que realmente você quer, qual é o sentimento que você quer experimentar quando você se percebe bem-sucedido? Como é isso? Como eu me sentiria se tudo estivesse bem na minha vida agora? A maioria das pessoas não sabe responder. Quer dizer, na verdade, o que você tem feito em todas as lives, que a gente traz aqui toda quarta-feira, é mostrar primeiro que comportamentos disfuncionais, que problemas aleatórios, de repente, tem um porquê e que você pode resolver, né? Sim, e também dizer assim, viu, existem ferramentas, né? Tá difícil, eu agora descobri que tem um irmão que a minha mãe não contou, descobri que a família do meu pai tinha um problema, como é que eu vou trabalhar isso? Existem ferramentas. Existem ferramentas, e são ferramentas que têm um olhar para a solução. E existem as ferramentas, existem esse trabalho lindo, que são as constelações, a postura sistêmica, o Ho'oponopono, tantas outras.
mas existe também uma ação. E isso depende de cada um. Claro. Isso é o que eu estou disposto a dar para ter aquilo que eu quero. Existe esse preço a pagar que não é só o dinheiro, que é fazer a ação, fazer a pergunta, fazer o que eu realmente quero, né? Qual é o jeito que eu me comporto diante da vida? Se eu tivesse com uma pessoa que tem o mesmo comportamento que eu, o que eu acharia disso? Saia, né? Vai como observador para o teu contexto e se observe nos próximos dias. E vê se você for uma mulher e ter um marido, vê se é gostoso para o seu marido ter uma pessoa como você. E faça uma pergunta, o que pode melhorar? Que ação minha traz melhora para a relação? Que ação minha traz melhora para os meus filhos? Eu fiquei muito tempo esperando do outro a ação que me fizesse feliz. Muito tempo. E é um tempo... O tempo é precioso demais da gente perder esperando algo do outro. Então, se eu quero que o meu marido seja mais carinhoso comigo, o que eu posso fazer? Eu vou ser mais carinhosa com ele. No bom senso, sem a intenção de querer algo em troca. Seja simplesmente porque você aprecia isso. Eu vou fazer um carinho aqui porque daí ele vai devolver para mim o carinho. Já era, já perdeu. Então eu faço um carinho porque eu aprecio o carinho. Eu aprecio o contato. Eu aprecio dizer que eu amo. Eu não vou dizer que eu amo para ouvir eu te amo de volta. Eu vou dizer simplesmente porque eu sinto. Essa é a sua verdade. Então, ouse expressar a sua verdade. Ouse falar quem você é. As pessoas têm medo. Têm medo de se expressar. Aí, tapa tudo com tapa toda a sujeira com um pano, veste um sorriso, põe uma maquiagem bonita e vai lá fazer de conta que a vida é perfeita. Chega disso. É muito difícil sair da zona do conforto, né? Mas assim, é muito impressionante depois que você sai com o que acontece. E quer dizer, mesmo as dificuldades que você enfrenta, porque você precisa lidar com elas, você precisa tirar o pano de cima da sujeira e olhar para aquilo. É muito melhor do que continuar na zona de conforto. Então, nesse grupo do Ho'oponopono com postura sistêmica com foco na prosperidade, é um curso muito intenso. E quem está experimentando realmente as aulas, as tarefas e as meditações, está sentindo na pele esse movimento interno e essa abertura de consciência. Está sendo incrível. E as pessoas estão dizendo, meu Deus, como é difícil, meu Deus, quanta coisa que vem emergindo, meu Deus, quanta coisa que eu não via antes, nossa, eu chorei tanto ontem porque eu ouvi essa aula e isso fez tanto sentido pra mim, eu nunca tinha me tocado isso. E a pessoa vem e me fala, nossa, Gra, como doeu tudo. Aí eu falo assim, vamos voltar então esses 10 dias e a gente interrompe aqui e você segue a sua vida sem esse conhecimento que você teve nesses 10 dias. De jeito nenhum, porque tirou uma venda dos olhos. Cada dia é uma outra venda que cai. Cada dia é um despertar. E apesar de ser desafiador, vem um estado ampliado de potência para cada pessoa que se dispõe a fazer esse curso. E sabe o exemplo da borboleta, né? A metáfora da borboleta? Se você vai lá e abre, corta o casulo, a borboleta não vai conseguir voar. E essa dor que a gente imagina que é o processo da borboleta se transformar realmente na potencialidade pura dela, vem justamente pelo atrito, pelo desafio, por enfrentar o percurso e de repente romper o casulo, né? Rompe e vai para a vida de uma forma leve, libertadora. Olha a liberdade que acontece com uma borboleta que pode voar comparando a uma que abre o casulo e vai ficar se rastejando, né? E a maioria das pessoas está rastejando, porque nós, enquanto pais, estamos rompendo o casulo dos nossos filhos e não deixamos eles passarem pelos processos. Também ontem, segunda e terça à tarde, nós tínhamos também a última aula do ano do grupo de postura sistêmica, de realinhando as áreas da vida, desculpa. E uma pessoa falou assim, porque eu estou focada em construir uma casa para minha filha.
Quantos anos tem a filha? Né? Não sei, acho que 30 e poucos anos. Larga a filha, deixa a filha ir para a vida, né? Se retire para que ela possa criar as próprias pernas, a partir do seu próprio esforço, a partir da própria dedicação. Os pais que dão demais, eles quebram as pernas dos filhos. Então tudo isso, por que eu estou falando de tudo isso quando eu falo do Natal, quando eu falo das festas de final de ano? Vamos entender que sempre que vem Natal e Réveillon é final de ciclo, né? Então acorda para esse final de ciclo, feche esse ciclo de 2019 de uma maneira potente, de uma maneira que você reconhece aquilo que é, e se propõe a começar 2020 com o olhar ampliado. Para quê? Para ser mais leve, para ser mais feliz, para experimentar realmente a prosperidade, porque isso é possível. Para ter uma vida, enfim, bem sucedida, né? E bem sucedido não significa que você vai ser o milionário, mas você vai se sentir bem com tudo aquilo que tiver. Do jeito que é. Condições de buscar mais. Do jeito, né? Que é. E realmente estar satisfeito e feliz. Gente, quem tem dúvidas, tem curso online, tem curso presencial, tem atendimento individual. Então, não fique em dúvida, tem ferramentas. Este ano tem mais alguma turma ainda? Então, a gente vai reabrir as inscrições dessa turma de Ho'oponopono e postura sistêmica mais Ho'oponopono com foco na prosperidade. Eu vou reabrir as inscrições dessa turma, vai ser a última do ano. Então, quem ainda deseja ter essa informação e ampliar esse olhar realmente, o curso está muito, muito, muito rico, a gente está tendo resultados assim muito fantásticos. As pessoas estão dando depoimentos diariamente, então isso me fortalece muito e isso me impulsionou a reabrir as inscrições. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato, que sim, na próxima semana inicia, são 10 dias, tá? Então, eu vou abrir as inscrições no máximo no dia 10 ou no dia 12, para que termine antes do Natal ainda esses 10 dias intensivos, porque é bem intensivo, exige bastante, mas é transformador. Ninguém que entra nesse curso experimenta a mesma coisa na vida. São aulas simples, diárias, né? Tem uma aula, uma exposição, depois tem uma atividade, depois ainda tem uma meditação que é em relação ao conteúdo, para que cada um possa ir integrando aquela informação de um outro nível. Então, o primeiro acesso é pela aula teórica, onde eu ensino o que é cada coisa e também vou dando exemplos de experiência de vida real, sempre vida real, tá? Aí tem uma atividade que faz com que você experimente aquilo que eu estava falando na aula, e a meditação vai em outro nível, porque uma meditação sempre eu conduzo a pessoa numa experiência em relação ao conteúdo. Então, são 3 maneiras de você experimentar o conhecimento e isso apoia a integração do E assim, as informações, elas são acessíveis para quem nunca ouviu falar de nenhuma ferramenta que a gente fala aqui todos os dias e para quem também já conhece. Quer dizer, nada deixa de ser novo, mesmo para quem já conhece, para quem já tem feito algum dos movimentos que em algum momento é citado, tem uma experiência nova e é bem incrível isso, porque tem pessoas que fizeram todos os cursos. Esse é o 8º curso de online que eu faço pelo WhatsApp. Tem pessoas que experimentaram todos os cursos e experimentaram algo totalmente novo nesse, porque a consciência já ampliou e consegue experimentar outra coisa. E tem pessoas que caíram de paraquedas no curso, e uma pessoa entrou no 5º dia e ela me mandou uma mensagem no domingo que eu falei, nossa, como vale a pena. Ela falou assim, o meu marido ouviu o curso comigo, ele entrou no quarto quando eu estava ouvindo e ele falou assim, nossa, eu entendi algo muito importante. O pertencimento, a ordem e o equilíbrio foram totalmente violados lá na nossa casa. Daí ela falou, por quê? Ela falou, porque quando meu pai foi embora, eu, como filho mais novo, assumi o lugar do meu pai. E eu meio que me coloquei como marido da minha mãe e como pai das minhas irmãs. E ele falou, fazem 20 anos isso, como eu saio disso agora? E foi um insight tão poderoso para ele, que só uma aula
vai impactar numa mudança de vida desse sistema inteiro. Então a gente acha que é simples, mas não é simples. Uma informação pode fazer toda a mudança. Imagina 10 dias de conteúdo e 10 dias de estímulo a você visualizar aquilo que te separa daquilo que você quer. E assim, a gente dedica tanto tempo a tanta coisa que não vale nada, né? E o que é mais precioso do que a gente? Exatamente. Né? Então, se dê um tempo, se dê de presente, vale realmente a pena. Querem saber mais, entre em contato com a Grato, entre em contato com o jornal, que a gente ajuda com as informações. Então, a gente deseja que esses momentos de encontro sejam harmoniosos, sejam pacíficos, e eu desejo que cada um tome algo disso que a gente está trazendo aqui e faça algo de bom com isso para frente. Então, tomem o presente e vejam que ação que vocês podem fazer a partir disso que fez sentido. Nem que seja uma única palavra que fez sentido, levem isso para a prática, porque é isso que vai fazer a diferença na vida. Só ficar aqui não vai adiantar. Como eu posso levar para a experiência uma palavra do que eu ouvi aqui? Claro, exatamente. Se permitam, né? Só se permitam, né? E que tudo, de fato, vai fazer sentido. Mas quarta-feira a gente está de volta, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada. Ótima semana para vocês ti, também. gente. Até quarta-feira que vem. Beijo. Beijo. Até.